uma pessoa que não está olhando para a palavra, para aquilo que a palavra nos ensina, ela se entrega a muitas coisas. E isso vai levando a pessoa a resultados, a consequências. Deus nos criou a imagem de quem, pessoal? Dele. Então nós vemos um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que impulsiona, que nos levanta. O tempo todo a palavra nós vemos isso, a palavra nos levantando. Então nós somos criados à imagem de Deus. Mas o diabo, ele vem, fala comigo, para deformar isso. Para deformar. Isso nos faz, sermos criados à imagem e semelhança de Deus, nos faz super-homens, super-mulheres? Sim ou não? Não. Jesus já se entristeceu alguma vez? Sim, várias vezes. Várias vezes. Se você lembrar, quando ele soube que João Batista tinha sido morto, ele se entristeceu. Ele deu ele se isolou um pouco. Mas aí as pessoas queriam ele, foram atrás dele. O que ele falou? Dá licença que eu quero o meu tempo. Não, ele foi lá, orou, abençoou, curou, expulsou. Ele se levantou e ele fez o que ele tinha que fazer. Quando ele foi para ser preso, ele diz lá para os discípulos mais próximos: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza de morte. E o que ele fez? Ele foi correr, foi chorar, foi desistir, foi, pelo amor de Deus, eu não quero mais isso não. O que ele foi fazer, pessoal? Ele foi orar. Ele foi orar pedindo forças para o Senhor. Ele foi fazer o que ele tinha que fazer. Tem uma outra passagem em que os religiosos vão lá de novo, dá um sinal aí, manda um sinal para a gente aí, dá um sinal. E lá na palavra, eu fico imaginando ele naquele dia, meio esgotado, meio cansado. Diz na palavra que ele deu um longo suspiro e falou: essa geração incrédula não vai ter sinal nenhum. Não vai ter nada, sabe? Ele pregando, ajudando, fazendo o que ele tinha que fazer. Aí vem o camarada de novo, pela 1000ª vez: dá um sinal aí para a gente crer em você. Manda um sinal aí. E os caras não viam sinal, não queria ver, na verdade, né? Não queria ver os sinais. Aí ele fez, sabe, chateado até. Puxa vida, esse povo realmente é duro na queda, né? Esse povo aí não entende, está aí só para atormentar, para provocar, para pegar, não quer mudança mesmo. Então, nós não nos tornamos super-heróis, mas nós temos as ferramentas para não deixar com que aquilo nos leve para um abismo. Então o mundo está ruim, mas ele pode melhorar através da nossa posição. Você já viu? Talvez você até tenha falado isso alguma vez na vida, mas é comum a gente falar, né? Ouvir as pessoas falando que elas não querem botar filho nesse mundo não, porque esse mundo está muito difícil, muito ruim. Não é verdade? Sim ou não, pessoal? Aí eu fico pensando, esse povo aí está fazendo de tudo para matar as crianças, para abortar. Ninguém quer ter filho, prefere ter cachorro. E a palavra de Deus nos ensina o que, pessoal? Fique no mesmo lugar, não cresça. Ou ela fala, espalhem, dominem, multipliquem-se. Não é verdade? Então, se o mundo está ruim, ele tem que melhorar através de nós. Através de você falar: não, eu não vou ter filho, esse mundo está muito difícil. Tenha filho para você mudar esse mundo. Hoje, com a cabeça que eu tenho, eu queria mais um até. Queria mais um. Tem gente que só quer um. Antigamente o pessoal falava ainda de ter 2. Eu acho que tinha que ter no mínimo 3 hoje em dia. Tem gente hoje em dia, você está vendo,
Você deve estar vendo também, hoje em dia está começando a surgir aquelas outras famílias de 5, de 6, porque está vendo que não é se escondendo, não é se omitindo que nós vamos mudar alguma coisa. O mundo ficou como ficou por conta da omissão dos crentes. Certamente você lembra aí na história da sua vida, quantas vezes que você ouviu pessoas não como é que fala? Política e religião não se conversa, não se discute. Olha aí que pé que foi. Olha aqui onde que chegamos. Como diz na palavra, né? Veja onde seus caminhos os levaram. Olha aí, olha as escolhas, né? Então sim, tem que ter filho, para você colocar os valores, e para que esses filhos, por onde eles forem, eles transmitam os valores, mas para isso precisa investimento. Aí que está. Para isso precisa força, dedicação, para isso precisa fazer o que é difícil, para isso não pode se curvar aos padrões desse mundo, para isso precisa ter garra, ter força, e não ficar encolhidinho, com medo. Mas vão falar, estão se ofendendo com o que eu estou falando. E muitos nesse negócio aí, não posso falar, não posso me meter, não posso me envolver. Tem até igrejas falando, tem até líderes falando que está tudo bem você não estar bem, tudo bem não estar bem. Ele já vai abrindo para remédios, vai abrindo para uma série de coisas. E não é isso que nós aprendemos com a palavra. Não está falando que você não vai ter um dia ruim, que você não vai ter uma fase difícil na sua vida. Todo mundo tem, Jesus teve. Jesus, que foi Jesus, que é Jesus, teve seus dias de carne, de ser humano, de angústia, de aflição, não de desânimo, porque ele tinha um foco. Paulo também tem os momentos na vida, mas nós temos as ferramentas na palavra. Nós vemos um homem como Davi, o histórico dele, o histórico de rejeição, as batalhas, as lutas internas daquele homem. E lá naquela época não tinha psiquiatra, não tinha Rivotril. E olha que cara incrível que ele se tornou. Não tinha lá o divã para ele ficar se lamentando. Ele ia orar, ele fazia os salmos. Por que está batida a minha alma? Ele ia orar, ele ia falar com Jesus, com Deus. Jesus, quando ele estava nos momentos dele, ele separava, ele ia para o canto, ele ia orar, ele ia se relacionar com o Senhor. Então nós temos os caminhos. Então alguns cristãos, infelizmente cristãos ainda só no título, infelizmente, têm tido comportamentos de pessoas que não ouvem a palavra, que não estão seguindo a direção recebida, que inclusive às vezes até estão aplaudindo o pecado, porque o mundo adora alimentar, aplaudir uma fraqueza, aplaudir um vitimismo. Não é verdade, você tentou, você fez o seu melhor, não fica aí se martirizando, se culpando. Ao invés de ouvir a palavra, falhou, tenta de novo. Não falhou e desiste. Eu vi uma vez alguém falando que toda falha que você tem não é uma falha, é uma tentativa. Então você vai lá e tenta de novo. Então tudo é a maneira de você olhar. Às vezes a gente vai fazer uma coisa e aquilo não deu certo no primeiro momento. O que muitos fazem? Não é para mim, vou parar, não tem jeito. E o que essa pessoa quis dizer? Você falhou uma vez, não olha como falha, olha como uma tentativa. Você vai lá e vai tentar de novo. Não deu certo? Vou lá, vou tentar de novo. Não deu certo? Vou lá, vou tentar de novo. Uma hora vai dar certo. É isso que nós aprendemos com a palavra. A não ficar remoendo, lambendo feridas. Nós vemos na palavra que o Senhor dava aquele tempo, né, em alguns momentos, mas depois Ele falava, levanta, vamos lá, chega, olha para frente, siga, vamos lá. Do contrário, nós vamos
caindo no padrão mundano. Porque o que a palavra diz? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, quando um cristão, ele dá lugar à incredulidade, ele permite que o mal segue o entendimento dele. E o que acontece? Ele passa a ter comportamentos que não glorificam a Deus. Será que os nossos comportamentos têm glorificado o nome do Senhor? Veja que eu vi em algum lugar aqui no Japão, por exemplo, tem lojas que você chega, você pega o que você quer e não tem um funcionário na loja. Você vai no caixa, você paga, o robozinho ele até embala para você. Você bota lá, ele desce, coloca o plástico, você não viu ninguém. O mundo está indo para essa direção. As pessoas não querem estar com pessoas. As pessoas não querem conviver com as pessoas. As pessoas estão se excluindo dos relacionamentos, estão se excluindo de lidar com os problemas. E isso é antibíblico. Porque nós vemos na palavra justamente o contrário. Jesus estava o tempo todo com as pessoas. Ele estava envolvido com as pessoas. Ele não falava, eu não gosto de gente. Hoje a frase mais comum é essa, né? Eu não gosto de gente, não suporto gente. O que a bispa fala direto? Você tem um problema com você mesmo. Você não suporta gente porque você não suporta você. Então muitos têm aceitado isso. O mundo tem piorado. Mas a igreja do Senhor precisa fazer a diferença, precisa brilhar, precisa salgar. Então nós podemos influenciar as pessoas para o caminho certo, ou também levá-las a tropeçar.